bem? Olá amigos, eu sou o Thiago Bizzi e este é o Farol LS referente ao fechamento de hoje, sexta-feira, dia 30 de setembro de 2016, último dia útil deste mês. Então a gente fecha não só a semana, como também o mês. Vamos então, nesta primeira parte do Farol, falar sobre índice Bovespa, índice futuro, índice Dow Jones, S&P futuro, dólar e dar uma passadinha nos juros. Na segunda parte do Farol, a gente trata de todos os papéis que estão elencados aí na descrição do vídeo, no YouTube, tá? Mas essa é uma parte fechada para os assinantes da LS Análise, ok? Bom, hoje nós tivemos um dia meio chato, de pouca movimentação, fora o finalzinho ali que o mercado deu uma acelerada em alguns papéis. Em termos de variação, foi um dia de 0,03% de alta, mas que deixa uma sensação mais baixista para quem acompanhou, eu acho, o pregão, né? O candle que nós fechamos aqui é um candle também de conotação baixista, mas nós não tivemos nenhuma movimentação que agregasse informações ao que a gente já viu ontem, pelo menos de forma importante, tá? O cenário do mercado, de maneira geral, a gente passa por um momento bem errático de movimentação de preço. Já, se vocês acompanham aqui, vocês bem sabem disso. Talvez aí uns 2 meses o índice está tendo muita dificuldade de sustentar um movimento numa direção. Então os movimentos estão curtos, estão erráticos, e a gente está tendo um sinal para um lado, de repente o mercado dá um sinal forte para o outro, e fica essa movimentação complicada de ser operada, tá? E não está só complicada de operar em termos de swing trade, mas também no intraday não está fácil não. Tá? É um tipo de comportamento que eu particularmente não gosto, provavelmente vocês também não, mas é condizente, acontece de tempos em tempos, é condizente com a tendência definida que a gente está visualizando, né? O mercado está andando de lado numa tendência indefinida. Tá? Surgiu aqui uma figura de ombro, cabeça, ombro, tá? Ombro, cabeça e ombro. Ela não está totalmente descartada, mas a simetria mais perfeita já se quebrou, né? Porque aqui a gente está vendo um ombro, digamos assim, duplo, e a gente não tem correspondente aqui. Mas ainda temos esse cenário, né? O mercado tinha sinalizado até nesse momento aqui uma desconfiguração desse ombro, cabeça, ombro. Isso poderia levar com o rompimento desse ombro aqui a um rally de alta, daí provavelmente lá para os 62 mil pontos. Eu inúmeras vezes antes falei aqui que a frustração de ombro, cabeça, ombro, claro, é comum resultar num movimento forte, como se fosse um rompimento falso, tá? E vocês podem olhar no próprio índice Bovespa, se vocês irem para trás, vão ver algumas situações onde isso aconteceu, tá? Então não é nada incomum, na verdade é bem comum. Só que o mercado nos deu essa sinalização, né? E quinta-feira, ontem, o mercado nos deu uma sinalização até mais forte na direção oposta, para baixo, tá? E hoje a gente chegou até a perder a mínima de ontem, mas o mercado não fluiu ainda. Mas o que a gente vê aqui é um mercado que tentou subir. Essa alta foi muito tímida no intraday. No finalzinho do pregão o mercado devolveu rapidamente e fechou com esse candle aqui que mostra que os vendedores ainda estão no comando da situação, tá? Eu vejo isso aqui um Twin Towers. Então, em tese, a perda mínima aqui detona um cenário de venda, tá? Que deve levar o mercado usualmente a uma distância pelo menos próxima, né, à amplitude deste candle mais forte que engolfa para baixo. Então, isso nos levaria ao rompimento dessa LTA aqui. Esse movimento ainda não aconteceu, mas o candle que a gente vê hoje favorece. Então assim, se fosse pro mercado dizer que isso aqui foi algo pontual, a reação altista hoje teria que ter sido significativa. Nós tivemos uma reação altista mais pro começo do pregão, mas o volume estava muito baixo. No finalzinho do pregão o volume deu uma melhorada, mas
junto aqui com a deformação de um candle de alta num candle de cotação baixista. Então assim, a minha sensação que eu tenho desde esse dia aqui, que o mercado faz essa barra baixista, é de que o mercado vai para baixo, né? Só que ele não... Desde então, ele vem nos movimentos meio erráticos aqui, e esse cenário ainda não pôde se concretizar, tá? Ainda vejo esse cenário como sendo mais provável, mas é importante que o mercado consiga romper esse fundo aqui para a gente realmente acreditar no cenário de correção mais amplo. O rompimento da CLTA já poderia ser um sinal nesse sentido, mas ainda dentro dessa zona de congestão, o que torna o cenário um pouco frágil, tá? Então o mercado está num ponto ruim, né? E por estar no miolo aqui dessa congestão, com a média móvel de 21 períodos dando essa serpenteada, é muito fácil, né, o mercado aparentar força e com um candle, 2 candles com pouco movimento, mudar esse cenário abruptamente e parecer fraco de repente, né? Então é um ponto ruim para tomar decisões, tá? Tudo vai ficar mais fácil a partir do momento que o mercado romper esse fundo, né, ou romper esse topo. Só que esse cenário ainda não chegou, tá? Fechamos uma semana. No semanal, tá? O mercado já anda de lado há algum tempo, se apoiando aqui pelo gráfico semanal no topo de 2015. Tá? Se o mercado quiser subir, ele já não está mais esticado como estava aqui assim. Tá? Já a gente pode até ver aqui uma string bandeira, se o mercado quiser assim desenhar, né? E se o mercado quiser corrigir, também ainda tem espaço, tá? O topo anterior aqui seria um ponto tranquilo dos preços chegarem, sem inclusive nem botar em risco a tendência de alta primária que se estabeleceu. Bom, vamos dar uma olhada no mercado americano. O mercado americano é outro que não está fácil. Então a gente aqui tem o gráfico do índice Dow Jones. Esse movimento que a gente teve era um movimento lateral acima do topo histórico. Então o mercado estava com viés altista bem forte. Da metade de agosto para frente esse viés começou a se perder. E daí no dia 9 de setembro, com essa pancada que o índice Dow Jones sofreu, se estabeleceu um cenário mais baixista, inclusive com uma tendência de baixo, né? Desde então, o mercado, repara que uma volatilidade aumentou muito. Olha a amplitude dos candles em relação à amplitude aqui. E como o mercado está errático aqui no gráfico do índice Dow Jones. Tá? Hoje foi um dia de alta lá fora, que o nosso mercado não acompanhou tão bem. Tá? Muito em resposta, provavelmente, ao risco Deutsche Bank, né? Que foi o que derrubou os mercados ontem. Hoje o Deutsche Bank subiu forte, o mercado americano subiu. Aqui o nosso mercado não reagiu tão forte. Mas enfim, tá uma total bagunça, né? Com viés mais baixista, a gente percebe aqui um canal. Mas, de novo, o mercado teve uma oportunidade de afundar legal aqui e não afundou. Preferiu um movimento lateral. E agora o que a gente precisa também no mercado americano é ver o rompimento dessa resistência, né? Isso aí vai ser um sinal altista para os mercados, não definitivo, mas altista. Um final definitivo é o rompimento do novo topo histórico. E se o mercado romper esse fundo aqui, bom, daí a gente vai ter provavelmente um cenário talvez até mais direcional rompendo este canal de baixo. Mas no ponto atual, também aqui o mercado está totalmente errático e indefinido. O S&P 500, esse é o gráfico do mini futuro, tá? Ele está mais forte, ele opera acima desse topo histórico, se apoia então ainda no topo histórico, também faz um movimento bastante errático, a volatilidade subiu bastante nos candles, nas amplitudes. Ele está aqui travado entre essa LTBzinha de curto prazo e essa LTAzinha. Daqui a pouco deve ter uma definição. O rompimento desse topo leva ao topo histórico, e é o rompimento do topo histórico aqui só que define o mercado mais para cima. Se tiver o rompimento dessa LTB, é porque daí provavelmente o mercado vem buscar esse suporte por volta dos 2.120, e ainda é um suporte bem importante. O rompimento do suporte daí sim define um cenário baixista,
Tá? O semanal não está feio no S&P 500 futuro. Tá? E devo dizer que o viés ainda é altista no semanal. E o mesmo a gente pode dizer em relação ao índice Dow Jones. Né? Semana passada tinha ficado um pouquinho feio, essa semana deu uma equilibrada. Então, assim, mercados de bolsa estão bem complexos de serem avaliados. A minha preferência, né, se eu tivesse como definir o rumo do mercado, eu preferia com certeza ver um movimento corretivo no mercado, porque isso abriria muito espaço para novas operações, né, e traria novos players para o mercado que julgam que aqui não vale mais muito a pena o risco-retorno. Então, um movimento de correção, principalmente para a zona aqui dos 48 mil pontos, acho que faria muito bem ao mercado. Tá. Vimos então o índice Bovespa, os dois índices americanos que eu gosto de acompanhar. Vamos olhar o gráfico futuro do WinV16, esse é o gráfico diário. Tá. Então a gente percebe aqui também um movimento lateral, uma congestão com movimentações bem erráticas. Esse conjunto de candles aqui, né? Candle forte para um lado, candle ainda mais forte para o outro, com mais volume ainda, é o que eu chamo de Twin Towers. A perda mínima seria um argumento para uma venda, tá? Para buscar esse suporte, talvez, quem sabe, a gente acertar o início do movimento que vem a romper. É um trade possível, mas como o mercado anda dando muito olé aqui, eu vou, pelo menos as recomendações que a gente põe no site, eu vou esperar uma definição bem clara. Uma definição bem clara, tá? Antes de novos calls. Mas a perda mínima aqui, que ainda não aconteceu, pode ser visto como um ponto para trade sim, para quem está disposto a assumir o risco de operar dentro dessa congestão. Tá? Para uma tentativa de alta, baixo volume, e o mercado frustra no final. Reparem o movimento do final. Tá? Então, esse foi o fechamento do mercado ontem, né, estressando, se vocês lembram, a retração de 0,618. Ao finalzinho do pregão não foi de bom agouro aí para a abertura de hoje, mas o mercado conseguiu fazer aí um movimento de alta. A gente tinha um cenário aqui, né, de primeiro movimento rompendo aqui e embora, ou rompendo a linha d'água. Certamente o movimento mais explosivo seria o rompimento da linha d'água. O mercado não rompeu, até fez o primeiro movimento, mas não sustentou o movimento, né? Até fez um ombro, cabeça a ombro, que rompeu no finalzinho e entrou o volume aqui na venda. Então, mostra que o mercado não teve condições de subir. Vai se formando um fundo, dois fundos, três fundos, talvez quase um quarto fundo nessa zona da retração de 618. Se na segunda-feira a gente tiver esse rompimento, eu acho que o mercado deslancha daí para um movimento de queda. Dando uma afastada aqui para vocês perceberem o panorama mais amplo do mercado. Tá? Bom, segunda-feira tende a ser mais movimentada. Indo para o dólar, que não está também muito melhor definido. A gente teve um dia de queda de 0,20, só que tem um detalhe. Esse aqui é o gráfico do perpétuo. Vamos lembrar o seguinte. A gente estava no vencimento V, tá? V16. Então esse era o gráfico. Último dia útil do mês, né, vence o contrato. Então venceu o V16 hoje, ele já perdeu a liquidez. E a liquidez foi para o WDOX, considerando o mini, né? No dólar cheio é DOLX16. Tá? E aqui, na verdade, a gente teve um dia zerado. Zero variação. Tendo tido uma puxadinha no final do pregão. Tá? Então o volume veio para cá hoje. Mas como fica difícil avaliar esse gráfico que não tem histórico, a gente pode pegar o perpétuo. E o que a gente vê é o mercado andando dentro de um retângulo, movimentações bem erráticas. Existe aqui uma resistência nesse topinho, nessas médias. Se o mercado conseguir fechar acima desse ponto, acredito no movimento de alta para o dólar em busca dessa faixa de resistência. Tá? Mas nada que motive muito operações de swing trade.
eu não esperaria por um rompimento de suporte no curto prazo e também nem no rompimento dessa resistência no curto prazo. Acho que o dólar vai passar um período aí andando de lado. No intraday, daí a gente olha o WDOX 16, um dia também completamente errático. Isso aqui foi a movimentação do mercado ao longo do dia. Então não fez nada de muito interessante. O melhor ponto que a gente teve foi logo aqui no início, tá? O teste desse topinho anterior da média móvel de 200 e uma boa formação de candle de reversão. Para um tradezinho curto até a média, teria dado. Depois disso, os movimentos foram muito erráticos. Então, o dólar se estabelece o suporte em 3.262 no intraday e a resistência está ali por volta dos 3.292, 93. Rompimento dessa resistência, rompimento claro deste topo do pregão de ontem, equivaleria, né, ao rompimento no gráfico do perpétuo dessa zona aqui. Né, e daí o dólar teria mais facilidade para fazer um movimento de alta. O juro também não está muito fácil. O que a gente viu no DI1F19 é que ele caiu bem, né? Começou a dar insinuações de querer se recuperar, é o que está fazendo, mas não está conseguindo mostrar muita força. E o DI1F25, esse gráfico está com característica mais baixista, a gente rompeu um suporte importante e os preços vão consolidando abaixo desse suporte. Não está com nenhuma cara de haver aí um retorno à média, na verdade. Se o mercado tentar subir, esta linha vermelha aqui provavelmente funciona como resistência. Okay? Então, o cenário aqui não favorece repique. Então, pessoal, essa é a situação do mercado. Vamos ver se a semana que vem traz uma definição. Vamos ficar bem atentos ao rompimento da CLTA, desde que ocorra com força a entrada de volume. Né? Se isso acontecer, o cenário baixista volta a ganhar força. Eu fico por aqui, a gente vai agora para a parte 2 do farol, mas esta está disponível no nosso site lsanalise.com.br. Bom final de semana para vocês, até segunda-feira.